Todos os personagens de South Park são muito marcantes, seja pela falta de autocrítica de alguns deles, como o caso do Cartman, que fala uns absurdos e a gente dá risada, ou por causa da profundidade que muitos deles mostram em seus sentimentos, como é no caso do Kyle, por exemplo, que foi protagonista em diversos episódios sobre fases que a gente passa na vida real. South Park tem uma coisa que poucos desenhos têm, que é a individualidade em cada personagem, que caracteriza positivamente esses personagens. Você consegue se lembrar de algum bordão de todos eles e tem uma disputa sobre qual personagem é o melhor, porque todos são muito bem trabalhados na trama. Só que tem um personagem muito especial em South Park que carrega uma série de críticas e uma grande história de volta por cima e redenção. E esse personagem é o Kenny. O Kenny foi um personagem sem tanto destaque nas primeiras temporadas de South Park e a gente demorou pra entender tudo que ele passava, mas quando foi mostrado pra gente toda a história dele, a gente entendeu o quão longe vai a vida do Kenny. O Kenny tem uma história bem sombria, na verdade. Ele é imortal e sempre que ele morre, a mãe dele dá a luz pra ele novamente. Todo dia ela passa literalmente por um parto. Imagina você viver isso, mano, que tragédia. Mas esse parto que a mãe dele passa sempre que o Kenny morre é algo muito simbólico e filosófico em South Park. A mãe dele sempre passa por um parto assim que o Kenny morre para reviver ele, porque é exatamente isso que o Kenny passa dia após dia. Ele passa por um parto. Os dias são bem mais longos pro Kenny porque a vida dele é muito turbulenta. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se é a sua primeira vez aqui eu me chamo Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu te convido para analisar a dura filosofia que o Kenny sempre trouxe pra gente de maneira bem indireta durante os episódios de South Park. A vida do Kenny sempre foi complicada. Em diversos episódios a gente viu ele sendo caçoado por ser de uma família pobre e morar nos Estados Unidos, onde que as pessoas têm muito preconceito com quem é pobre. Só nesse conceito inicial sobre o Kenny e o personagem dele, já desconstrói e critica por completo aquela imagem de que os Estados Unidos é um país lindo onde não existe pobreza. Bastante gente sofre lá, assim como o Kenny sofre no desenho. O Kenny tem pais que brigam todos os dias e que são alcoólatras e drogados, fazendo a vida dele e dos irmãos dele ser um verdadeiro tormento. E o Kenny é o irmão do meio de 2 irmãos e ele é muito próximo da irmã mais nova dele. Ele, em muitos episódios, foi um pai para ela, já que o pai dela sempre vive chapado. Nos episódios do Kenny, em que ele vira o Mistério, que é o alter ego de super-herói dele, a gente vê ele sendo mais extrovertido e ajudando não só a família dele, como diversas outras pessoas também. Se a gente for anotar tudo isso na ponta do lápis, a gente vê o quão batalhador o Kenny é na vida dele. Talvez até vários de vocês que estão assistindo esse vídeo se identificaram com esse personagem pelo tanto de coisa que ele passa e mesmo assim tá de cabeça erguida. A gente, o espectador, não compreendia muito bem por que o Kenny estava sempre calado, por que ele sempre ficava mais na dele e por que ele não era tão participativo em algumas coisas que o grupo de amigos dele fazia. A gente mal sabia que o cara tava sempre pra baixo porque olha como é a vida dele. Sabem aquela frase de que o que não te mata te fortalece? Então, no caso do Kenny, te mata e te fortalece. O Kenny tinha tudo pra ser uma pessoa totalmente niilista, porque além do cara ser imortal e a imortalidade ser uma punição, porque você vai viver um monte de coisa ruim, ele é imortal tendo uma vida ruim ainda por cima, e vendo dias tenebrosos se repetirem dia após dia. É até que compreensível o Kenny ser um personagem mais fechado nas primeiras temporadas e ter se tornado um personagem muito mais expansivo, muito mais extrovertido nas últimas que estão saindo. E é muito curioso que em dado momento dessa série os criadores tentaram matar o Kenny de vez e acabar com esse meme de que o Kenny morria em todos os episódios, mas depois os criadores voltaram atrás. Eu acho que eu sei mais ou menos qual que era a mensagem que eles estavam tentando passar. Deixar o Kenny morto ou deixar o Kenny totalmente escanteado nesse desenho, sendo só o quarto personagem de um grupo de amigos e sendo sempre o cara com menos tramas, é uma mensagem péssima que um criador passa para quem acompanha esse desenho. Principalmente se tratando de South Park, que sempre critica e traz lições sobre as coisas. Diversas pessoas na vida real passam por exatamente as mesmas coisas que o Kenny passa. Diversas pessoas matam um leão por dia, diversas pessoas são pai e mãe cedo dos irmãos, por exemplo.
E matar um personagem, principalmente que era imortal, é tipo passar uma mensagem pros fãs desse desenho que o niilismo vence sempre. E como o Kenny representava tantas pessoas da vida real, eu acho que foi justo os criadores passarem uma mensagem que reflita as pessoas da vida real. A nossa sociedade não é formada por pessoas que desistem, que jogam a toalha. Muito pelo contrário, a nossa sociedade é formada por pessoas que dão a volta por cima todos os dias. Pessoas que são literalmente o Kenny, que renascem dia após dia e enfrentam os problemas frente a frente. Matar o Kenny nesse desenho foi de uma irresponsabilidade muito grande que os criadores se arrependeram, porque isso seria dizer que o Kenny e diversas pessoas da vida real abraçam o niilismo, quando que na verdade é o oposto. Falando de uma maneira mais técnica e filosófica assim, o Kenny, ao decorrer das temporadas de South Park, ele foi abraçando o estoicismo, que eu já falei em alguns outros vídeos nesse canal. Principalmente depois daquele arco dele do herói, de ele ser o mistério, ele entendeu que ele passa por diversas coisas na vida dele que ele não pode controlar, como as coisas que ele vive no cotidiano ou o fato dele reviver todos os dias, e ele começou a buscar viver esses dias de maneira feliz, de maneira leve, mais leve possível. A gente viu o Kenny depois disso tudo arranjando relacionamentos, tendo mais episódios voltados na vida dele, sobre como ele estava feliz, sobre como ele estava animado para alguma coisa. E se você, espectador desse vídeo, já estava se identificando bastante com o Kenny ao decorrer das minhas palavras, talvez você se identifique ainda mais com o Kenny nesse estoicismo que esse personagem viveu. Sabe quando você ficava muito preocupado com um monte de problemas sobre como sua vida era ruim, sei lá o que, e aí você passou por fases na sua vida e hoje em dia você enxerga a vida como tipo, a gente tem problemas, mas a gente pode conviver com eles e buscar a felicidade? Você passou basicamente por um estoicismo, que foi a mesma coisa que o Kenny passou. Ele abraçou o lado bom da vida, assim como a gente também precisa sempre abraçar o lado bom da vida. Esse personagem nas primeiras temporadas era totalmente diferente do que ele é hoje. Ele quase não falava, ele estava sempre pensando nos problemas dele, ele estava sempre preocupado porque o cotidiano dele é bem tenebroso. Mas agora a gente vê o Kenny sendo uma pessoa totalmente diferente. A lição que iam deixar pro espectador era que o niilismo de você ficar triste com seus problemas venceu e o Kenny estava morto. Ele ia ser esse personagem que participou da série, mas que não participava mais. Então foi genial essa redenção que deram pro Kenny. Essa redenção é a redenção que a gente da vida real também precisa alcançar. Somos um Kenny no nosso dia a dia, consegue vencer os nossos problemas renascendo dia após dia.